Monjaro natural, dieta que tem efeito Ozempic, sem gastar dinheiro, sem ter efeito colateral. Será que isso existe? Existe e eu uso muito elas, né? Minhas pacientes têm muito sucesso sem contar calorias, sem contar porção, com as dietas que têm efeito Monjaro, Ozempic, Wegovy e tudo mais. Mas primeiro, vamos falar, antes de ir direto ao ponto, vamos falar o que, que é esse efeito Monjaro, o efeito Ozempic. A gente está na onda, os médicos ficam dando explicação técnica, né? Tizepatida, semaglutida, análogo GLP-1. Né? O que, que significa tudo isso? O que, que é o efeito Monjaro, o efeito Ozempic? É você simplesmente ficar sem fome, emagrecer porque você não tem mais compulsão, porque você não tem mais fome e aí você acaba comendo menos e você emagrece. Simplesmente é isso. Então, quando você pensa assim, estou fazendo uma dieta que não estou contando caloria, não estou contando porção, estou comendo só as coisas que me emagrecem e o meu peso está caindo. Dieta com efeito Monjaro Ozempic. Só como exemplo, eu vou mostrar a minha paciente Alessandra, que justamente está na thumbnail, na capa desse vídeo. Então, aqui a minha querida Lele Boeira, minha paciente Alessandra, que ela começou comigo com 140 quilos ano passado, sendo que já tinha feito cirurgia bariátrica e engordou tudo de novo. E agora, sem contar calorias, sem remédio, sem nada, mudando literalmente a dieta, sem fome, sem compulsão, já foram mais de 70 quilos, né? Então é muito legal. Então, as dietas que têm esse efeito são basicamente as dietas com baixo teor de carboidrato. Ah, mas eu já fiz dieta low carb, cetogênica. Não. Você perdeu um aspecto muito importante para conseguir ter esse efeito, mas eu vou falar disso daqui a pouco, sobre o que você deixou de fazer e uma ferramenta que eu vou disponibilizar gratuitamente para você utilizar para ter sucesso com as dietas. Então, essas dietas, né, sem entrar em coisas técnicas, quando você baixa o carboidrato, a dieta low carb, cetogênica, carnívora, dieta paleo, o que acontece? Você engorda porque você está viciado, entre aspas, em alimento ultraprocessado, porque você desconta suas emoções na comida, porque você está com hábitos ruins, porque você fez conexões mentais, né, de quando eu estou numa situação eu quero comemorar com comida, quando eu estou triste eu quero comemorar com comida, de muito tempo que precisam ser desfeitas, né? Literalmente hábitos formados. E essas dietas, você está acima do peso. Aliás, quando você não está fazendo essa dieta, com esse excesso de carboidrato, de ultraprocessado, você tem reserva de gordura, tá com gordura no corpo, só que você não acessa essas gorduras. Então você sente fome o tempo inteiro, daquele negócio de ter que comer de 2 em 2 horas. Só que pensa bem, não faz sentido. Como que você tem reserva de gordura e tem fome? A gordura não é exatamente para os momentos que a gente está sem comer, ficar tranquilo de boa e usar as reservas. Então a gente perde essa habilidade. Então, quando a gente recupera isso, né, a gente passa por aquela fase de adaptação primeiro, com baixo carboidrato, o corpo volta a acessar suas reservas de gordura como fonte de energia primária, porque é para isso que existe. A gente tem reserva de gordura. Reserva de carboidrato é muito pouco comparado com reserva de gordura. A gente tem cerca de 2.000 calorias reserva de glicogênio no fígado e nos músculos, né? Mas o certo mesmo, para períodos maiores, é a gente ter essa flexibilidade de acessar nossas reservas de gordura. Então, quando você vai fazer uma dieta que está alinhada com a nossa evolução, que o nosso corpo foi feito, né, desde a época de caçador-coletor, o corpo volta, né, a ter acesso às suas gorduras, suas reservas de gorduras como energia primária, e ele fala para a boca: Boca, dá uma segurada aí, que eu tô com excesso de energia aqui. Ele não quer ser gordo, então ele vai regular. Então, logo de cara, com cerca de uma semana e meia, você já perde a compulsão. Né? Com quase 2 semanas, você já perde aquela vontade de doce e outras coisas. E aí, o que acontece? Sua fome vai diminuindo, a compulsão vai diminuindo,
e você começa a emagrecer sem contar caloria, sem contar porção, só seguindo a sua fome. Eu até nem passo dieta, eu passo uma lista de permitidos, de proibidos, de moderados, e a pessoa vai evoluindo entre dieta low carb, depois cetogênica, até se quiser carnívora com jejum intermitente e tudo mais para acelerar o processo. Então, isso que é muito legal. E você pode estar falando, calma aí, mas eu já fiz essa dieta, eu já estudei, eu gosto, mas eu não consigo ter adesão. E esse que é o grande problema de como a gente aborda esse estilo de vida. E esse é toda a base do meu trabalho. Cadê meu livro? Aqui, ó. Pare de gostar do que te faz mal e emagreça, porque a parte comportamental é a parte mais importante do processo. Você não é um computador, não adianta que vai receber uma dieta, vai sair fazendo e tudo aquilo daquelas conexões do relacionamento com a comida, aquele doce de leite que você lembra da sua avó, esse aí é o exemplo meu, né? Ou então a comida que você ia, o sorvete que você ia todo final de semana com seu pai que já faleceu. Isso aí não some de uma hora para outra, a gente tem que conseguir fazer. Mas a grande questão é que o pessoal erra lá da primeira abordagem, né? Como que é a abordagem com relação à mudança, né? Para a gente arrumar. Então, a gente tem, vamos dizer, três camadas. A primeira camada é da ideia, do objetivo, que o pessoal fala assim: não, eu quero emagrecer, eu vou fazer essa dieta para emagrecer. E daí o que acontece? Não funciona. Você esse ano eu vou emagrecer que você faz promessa no ano novo. Ela fica só no campo das ideias. E às vezes a pessoa tenta fazer só com essa ideia de emagrecer e fica completamente frustrado, porque daí eu quero emagrecer, daí na quinta-feira já tem um aniversário, no final de semana tem alguma cervejada e já era. Porque ficou só no campo do quero emagrecer. Ele é só uma ideia. E muitas vezes a gente tá motivado, pega uma semana, tudo, sempre o foco na balança, sempre no foco no resultado, e daí não tem algum resultado que esperava, já volta tudo mais, né? Já volta para comilança. Então isso aí é muito normal, esse é o erro principal. A segunda camada, porque, só voltando, isso é importante para você ter uma direção. O que eu quero fazer da vida? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ser fit. Ok. A segunda camada são os processos. O que eu vou fazer para fazer isso, né? Então, no caso da dieta, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Faz de conta que você fez do jeito certo uma promessa no final de semana para começar na segunda-feira. Quero emagrecer tantos quilos, preciso, ou então preciso mudar, que é o mais importante. Aí você tem os processos. Vou contratar um nutricionista, eu vou contratar um personal trainer, eu vou voltar para academia, eu vou ficar tantos dias sem comer açúcar, ou então cada um tem o seu inimigo pessoal com relação à dieta, né? E daí você vai começar a fazer o planejamento. Vou fazer marmita, eu vou começar na segunda, então no final de semana eu já vou fazer todas as compras. Aí você tem os processos que vão dar suporte à sua ideia de emagrecer. Aí já é outra coisa, porque já existe uma preparação, tudo, e está alinhado a você seguir o processo e esquecer mesmo o objetivo principal. Porque você fazendo os processos, ele chega de qualquer jeito. Só que depois disso, a gente tem um marco que é mais importante, que quando você vira a chave literalmente e consegue fazer e vira o seu estilo de vida. E é por isso que funciona com a Alessandra, com as minhas pacientes, com quem tem obesidade mórbida, tudo. É quando você muda por dentro, você muda a sua identidade. Porque quem está começando, quem tem dificuldade de emagrecer, que fez bariátrica, que procura Ozempic, o Wegovy, o Monjaro, são pessoas que já tentaram fazer dieta. Então, por isso que estão indo para o remédio, porque estão preocupados com essa situação, tudo, e têm dificuldade de fazer. Então, isso acaba fazendo parte da identidade dela. Eu sou uma pessoa que desconto na comida, eu tenho vício em doce, eu sou chocolatra, não consigo negar uma cerveja. Então, são um monte de crenças que sabotam as outras duas etapas. São do núcleo, né? As duas camadas mais de fora, que é o objetivo e os processos. Então, como que arruma isso? Como que arruma para mudar a identidade? Por exemplo, você quer começar a ler um livro. Você vai ficar
no ramo das ideias, né? Ah, eu quero, esse ano eu vou ler 10 livros por mês. Por mês não, né? Por mês não dá. Ler 10 livros por ano. Legal. E aí? Não vai ter processo? Não vai fazer nada? Aí você combina. Vamos fazer o processo. Vou deixar um livro do lado da minha cama, vou escolher um livro que eu gosto, que seja de leitura fácil, e eu tenho um comprometimento de ler 2 páginas por dia. Pô, legal. Já tem um processo legal. E daí você, 2 páginas por dia no mínimo. E é um livro que você escolheu, que ninguém está te obrigando. Então, 2 páginas no mínimo vai ser aquele dia que você está cansado, que você vai ler, mas 2 páginas por dia, no mínimo. Tem dia que você vai ler 5, tem dia que está legal, você vai ler 10, tem dia que você está cansado e não sei o que lá, vai ler só 2 rapidinho e beleza, cumpriu. Só que daí vai passar o tempo, em 2 páginas por dia, vamos dizer que você leu 10 em média, que 2 no mínimo, 10 em média, tem vezes que você lê 30, 40, 5. Daí vai passar o ano, você leu 700 páginas. Você leu vários livros. Então, uma pessoa vai perguntar para você: você tem o hábito de leitura? Você é um leitor? Por causa do processo e o tempo fazendo o que precisa ser feito, você mudou sua identidade. A resposta é sim. Né? Uma que é mais comum, né? Cigarro. Cigarro, por exemplo, a ideia, quero parar de fumar, né? Processo. Ah, toda vez que no trabalho o pessoal do cigarro para ir lá fumar um cigarrinho, eu não vou mais, eu vou para a turma do cafezinho que é ali do lado, eu vou usar aquelas pastilhas que liberam nicotina, tudo para não ficar com vício do cigarro, para me ajudar, e começa a fazer todo um processo para parar de fumar. Mas o que muda a identidade para a pessoa mudar de uma pessoa viciada em cigarro, um fumante, para uma pessoa que não fuma? O tempo que está sem fumar. Você pega a primeira semana, você pergunta para ela, você quer um cigarro? Ela vai falar o quê? Não, eu estou tentando parar de fumar. Por quê? Porque o tempo foi só uma semana. Você pega 2 semanas, você quer um cigarro? Não, estou parando de fumar. Você pega 3 meses, você quer um cigarro? O que ela fala? Parei de fumar. Você pega 2 anos, você quer um cigarro? O que ela fala? Não fumo. Mudou a identidade dela. Então, esse que é o grande segredo. Porque quando você fica só na camada de cima, de pensando, eu preciso emagrecer, você está numa situação que você não está fazendo o que você gostaria. Você está fazendo só para emagrecer. Daí você emagrece, agora eu posso. Agora eu posso comer todas aquelas coisas que eu não esqueci. Que eu ficava sofrendo, olhando tudo. Quando você está baseado no processo e querendo mudar, né, olhando tudo, e você vai ficando feliz com o que pode. Você vai mudando até as papilas gustativas. O seu cérebro para de pedir quando você está com ansiedade, porque você parou de dar. Então, do mesmo jeito que o hábito é formado, estou ansioso, como açúcar, ele libera uma dopamina, fica felizinho, né? A famosa pessoa que está no período pré-menstrual, você para de dar, ele para de pedir. E nisso, um monte de estratégias, né? Desde fazer receitinhas para essa hora, mas eu vou usar uma que tem uma ferramenta que eu vou deixar disponibilizar para você gratuitamente, que é muito fácil e muito tranquilo, que é o calendário. Um calendário. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo esse calendário? É um calendário de 6 semanas. Por que de 6 semanas? Porque 6 semanas fazendo o que precisa ser feito é tempo suficiente para você mudar o jogo, né? Então eu só uso isso aqui para as minhas pacientes, né? Você vê que ele não é de uma data específica, nada. Então é 6 semanas. E quando um projeto tem começo, meio e fim, você consegue fazer. O para sempre que mata, né? Então aqui eu vou deixar o link para você baixar esse calendário aqui embaixo do vídeo. Não vai precisar colocar e-mail, nome, não, nada disso. Eu vou colocar o link direto do meu Google Drive para você baixar, tá bom? E daí você coloca os seus objetivos para reforçar tudo. E por que esse calendário é poderoso? Porque você vai imprimir ele e você vai focar no seu comportamento, nas coisas que precisam ser feitas. Se você fez o que precisa ser feito. Quando você faz o que é o objetivo de emagrecer, você não se dá parabéns se você fizer tudo certinho, mas a balança não mostra o que você quer. Você só se dá parabéns quando eu perder 5 quilos, quando eu perder 10 quilos, quando eu voltar naquela calça. Agora não.
Agora, você vai mudar a sua identidade porque cada dia que você fez o que precisa ser feito, você vai marcar aqui. 1, 2, 3, você vai fazendo um xizinho aqui. E aí, você vai ficando com muito orgulho de você seguir o que você combinou com você mesmo. Então, você marca no primeiro dia, legal. Então, independentemente da balança, você já está feliz. Daí, quando vê, você faz de conta que você está no dia 12 aqui. Você está todo orgulhoso, toda orgulhosa de estar 12 dias fazendo certinho. Aí, a sua compulsão já diminuiu, a sua fome já diminuiu, a sua calça já começou a ficar mais larga. E daí, se você tem um evento aqui no dia 13, ele não é exclusivo que vai te tentar, que vai, nossa, eu vou lá no casamento. Que você fala, cara, eu não vou querer ficar, não vou querer pisar na bola com esse elo, com essa corrente. Então, cada dia ele é vinculado nos outros como um elo. Então, isso aí ajuda muito a você ter adesão ao seu processo. E você vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais feliz por estar fazendo aqueles. Isso aqui é um deles, né? Dos processos que estavam, que você estipulou para chegar no seu objetivo. Não é um dia, eu posso aqui sair da rotina, comer um doce ou fazer alguma coisa porque eu já estou fazendo todo dia, então estou compensando. Não, isso aí nunca deu certo. Isso aí nunca dá certo. Né? É a mesma coisa. Imagina um cara que está querendo parar de fumar e vai fumar só um cigarrinho. Não dá um monte de passo para trás? Ele nunca vai virar um ex-fumante. E essa que é a grande pegada. E o pessoal fica assim, mas aí fica muito difícil, é muita abstinência. Não é. A gente pensa que é. Não é. O vício em comida, o vício em açúcar, ele não é considerado um vício real. Ele não é um vício. Mas como não é um vício se tem gente que chega à obesidade mórbida, tem gente que morre e não é um vício? Não é. Você pega essas pessoas num spa, ninguém está tremendo igual quem fica sem beber, né? Que é internado ou com igual droga. Ninguém fica. É um monte de gordinho dando risada. Eu já fui 2 vezes para spa quando eu estava brigando com a balança antes de escrever meu livro e fazer tudo, né? Então você vê os gordinhos dando risada. Só que o grande problema é você fazer sem estrutura, sem definir todos os processos, aquela parte do processo. Você viu aquilo que eu dei o exemplo de 12 dias fazendo? Chegando logo no primeiro final de semana e já ir para um aniversário de criança e seu problema é doce. Daí você fala, não, começo de novo segunda, sem estratégia. Porque a gente vive num mundo obesogênico. Então, qualquer escapadinha a gente já volta. Mas não é porque é tão difícil. Tanto que eu dei o exemplo de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, que engordou tudo de novo e conseguiu. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Combinado? Embaixo eu vou deixar um programa que eu tenho que tem vários vídeos sobre sabotagem, comer por ansiedade, alguma coisa, porque a parte comportamental é extremamente importante e todas as dietas que eu utilizo com os meus pacientes, desde low carb, cetogênica, carnívora, como você evolui entre elas, e custa só R$ 48. Não é mensalidade, não. É R$ 48 só e ainda tem suporte dentro da plataforma. Se você deixar uma pergunta lá embaixo de algum vídeo, em até 48 horas, eu ou minha equipe responde para você, tá bom? E eu vou deixar um vídeo aqui também que eu fiz sobre emagrecer com a dieta carnívora, que é a dieta que dá mais saciedade ainda, né? Que é o final e como fazer. Por que as pessoas erram quando vão tentar fazer a dieta carnívora? Que eu explico certinho e você vai gostar muito. Então dá uma olhada lá também. Combinado? Vambora, deixa um like, comente aqui, que o que você comentar eu respondo com muito prazer. Até mais.